Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de escrita que funciona quase como, sei lá, um truque de mágica. Sabe aquela habilidade que um autor tem de pausar o texto, de repente virar para quem tá lendo e sussurrar alguma coisa? Um segredo, uma opinião, uma piada? Sim, sim. É quase como um personagem de filme quebrando a quarta parede e falando direto com a gente. É a analogia perfeita. É exatamente isso. É aquele momento em que a cortina da narrativa se abre um pouquinho e a gente consegue ver a mente de quem escreve ali em ação. E o mais curioso é que a gramática tem um nome para isso, né? Tem um nome super oficial: orações intercaladas. Exato. E a nossa fonte para essa análise de hoje é o capítulo 25 de uma gramática que se dedica só a elas. Mas o que me fisgou de verdade foi uma confissão do próprio autor da fonte. Ele diz que a chance desse assunto cair numa prova de concurso é tipo 0,1%. É quase nada. Pois é. E aí fica a pergunta: se não serve para passar em prova, por que dedicar um capítulo inteiro a isso? E eu acho que a resposta é que o valor real não está na regra, mas no poder de comunicação que isso esconde. Com certeza. O valor tá no estilo, na persuasão, na personalidade que isso dá ao texto. Então, nosso plano hoje é exatamente esse. Primeiro, vamos entender como essa mágica funciona na estrutura da frase e desfazer uma confusão que é super comum. Depois, a gente investiga a única situação em que essa voz do autor ganha um papel formal, com função sintática e tudo. E por fim, que eu acho que é a parte mais divertida, a gente vai passear pelos vários sabores que essa intervenção pode ter. Ótimo. Então vamos começar pelo começo mesmo. O que exatamente define uma oração intercalada? A fonte diz que são orações inseridas no meio de outra, separadas por vírgula, travessão, parênteses. Mas o ponto que me deixou intrigada foi a afirmação de que, na maioria das vezes, elas não têm função sintática nenhuma. Nenhuma. Peraí, isso parece contraintuitivo. Se uma frase está literalmente dentro de outra, como assim ela não tem função? Ela não deveria estar conectada de algum jeito? Essa é a pergunta-chave. É o que torna essas orações tão especiais. Pensa assim: a oração principal é a casa. As palavras dessa oração são os moradores. Cada um tem sua função: sujeito, verbo, objeto. Certo, todo mundo trabalhando. Exato, para manter a casa em ordem. A oração intercalada, nesse caso, é uma visita inesperada. Ela entra, senta no sofá, faz um comentário sobre a decoração e vai embora. Ela não lava a louça, não arruma a cama. Ela não tem função. Ela não tem uma função sintática na estrutura da casa. Ah, adorei a analogia. A oração intercalada é o convidado folgado da sintaxe. E isso me ajuda a entender a distinção que a fonte faz. Ela alerta para a gente não confundir qualquer coisa que está no meio de uma frase com uma oração intercalada de verdade. Exato. O exemplo que ela dá é: o mundo, que é belo, nunca irá perecer. Perfeito. Usando a nossa analogia, a frase "que é belo" pode até parecer um convidado, porque, bom, tá ali no meio. Mas, na verdade, ela é um funcionário da casa. Ela tem um trabalho claro. Que é descrever um mundo. Isso. A função dela é descrever o substantivo mundo. Ela é uma oração subordinada adjetiva. Ela está conectada, ela tem crachá, bate o ponto, é parte da equipe. Entendi. Então a diferença crucial é o trabalho que a frase está fazendo. Que é belo está trabalhando para o substantivo mundo. A oração intercalada de verdade, a nossa visita, só aparece para dar um pitaco, mas não ajuda na estrutura. É a base de tudo. É uma distinção fundamental. Ela existe num plano paralelo, então. Exatamente. Enquanto a frase principal discute um assunto, a oração intercalada comenta sobre esse assunto, mas de fora. Tipo o que a gente está fazendo agora, analisando o material. Certo. Mas essa visita é sempre folgada? Ou tem alguma situação em que ela decide, sei lá, arregaçar as mangas e ajudar na casa? Algum caso em que ela tem, sim, uma função oficial? Existe uma, e apenas uma situação em que isso acontece. E é fascinante. É quando a oração intercalada é, na verdade, a citação da fala de alguém, o que a gente chama de discurso direto. Ah, ok. É o momento em que a voz de um personagem se torna tão poderosa
que a própria gramática precisa dar a ela um papel formal na frase. A gente está falando daquelas frases que vêm depois de verbos como dizer, exclamar, responder. Perguntar. Os verbos dissende de elocução. Isso mesmo. Nesse contexto específico, a citação, a fala em si, ela deixa de ser um mero comentário e vira uma peça essencial da estrutura. E a fonte dá um teste de laboratório muito bom para descobrir qual é a função dela. E qual é? É só substituir a citação inteira pela palavra isso e ver o que acontece. Legal, vamos testar. O primeiro exemplo é: foi avisado a mim diversas vezes. Menino, comece a estudar. Se eu tiro a fala e coloco isso, a frase fica: isso foi avisado a mim diversas vezes. E aí? Ora, aqui isso é o sujeito da oração, claramente. Então a fala do personagem está trabalhando como sujeito. Incrível! A visita virou a dona da casa. Exatamente. E ela pode ter outras funções também. Olha este outro caso. Menino, comece a estudar. Meus parentes me avisaram diversas vezes. Ok, fazendo o teste. Meus parentes me avisaram isso. E isso é o quê? É o que eles avisaram. É o objeto direto do verbo avisar. Faz todo sentido. A visita agora está complementando a ação do verbo. E a fonte ainda mostra um terceiro caso, como aposto. Meus parentes me avisaram algo diversas vezes. Menino, comece a estudar. A citação está explicando o que é esse algo. É uma aplicação muito clara. O que isso mostra é que, sei lá, 99% das vezes, essas orações são fantasmas sintáticos. Mas nesse contexto da citação, elas ganham corpo. Elas se materializam e assumem papéis centrais na gramática. E para provar que isso não é só teoria de livro, a fonte traz uma questão de um concurso real e bem difícil do Instituto Rio Branco. A frase era: se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça, e não dizia mais nada. E a banca afirmou que a oração ai, que preguiça funcionava como complemento do verbo exclamava. E a banca estava certíssima. Se a gente aplicar o nosso teste. Ele exclamava isso. Objeto direto. É a prova de que, embora a chance seja de 0,1%, quando essa questão aparece, ela separa quem realmente entendeu a estrutura de quem só decorou a regra. A visita folgada pode sim ser o centro das atenções. Pode e como? Entendi. Então, essa exceção da citação é a única vez que os gramáticos levam essa estrutura a sério, sintaticamente. Mas pra gente, como leitores de escritores, a verdadeira magia parece estar em todos os outros usos, né? Aqueles que são por estilo. Sem dúvida. Que não tem função sintática, mas tem toda a função comunicativa. Exato. Agora a gente sai do laboratório da sintaxe e entra no ateliê do artista. A fonte nos apresenta uma galeria de intenções, mostrando como os escritores usam essa ferramenta para injetar personalidade no texto. Não é mais sobre regras, é sobre efeitos. E a variedade de efeitos é enorme. Vamos ver alguns? A fonte começa com a de esclarecimento. Por exemplo, em 2006, isto aconteceu na minha formatura, cujo dia marcou minha vida, nunca mais me esqueci. É o autor parando tudo. Ele para a história para nos dar uma informação de bastidor, um contexto que ele acha importante. É um convite para a gente entrar na mente do narrador. Mas essa intervenção pode ser bem menos organizada. Olha o exemplo de opinião. João, por que esse nome é comum? Por gentileza, venha aqui. Ah, isso é brilhante. Não é. É um pensamento totalmente aleatório, uma divagação que escapa sem filtro no meio de uma frase formal. É genial. E comparando com o exemplo de Machado de Assis, perdoe-me os filósofos essa frase bárbara, murmurei comigo. Boa comparação. A estrutura é a mesma, um parêntese. Mas o efeito é o oposto. O do João revela uma mente, assim, meio caótica. Já o de Machado mostra um controle absoluto. Uma elegância em que ele se antecipa à crítica. Ótima observação. Uma é um pensamento que vaza, a outra é uma polidez calculada, e as duas usam a mesmíssima estrutura para criar efeitos completamente diferentes. Uma quebra a formalidade, a outra a reforça com um gesto de humildade. Isso mostra a versatilidade da ferramenta. A intenção muda tudo. E essa intenção pode ser puramente emocional, como no caso da oração de desejo.
Encontramos seus pais lúcidos e alegres, Deus os conserve assim, mesmo com mais de 90 anos. Lindo isso. Isso não adiciona informação, não é uma opinião sobre o fato, é um sentimento puro. É o autor inserindo uma bênção no meio de uma observação objetiva. Exato. E tem também as que têm um propósito mais retórico, quase de persuasão. A de permissão, por exemplo. Meu nobre mestre, permita-me aqui um elogio, o senhor realmente mudou minha vida. Ah, essa é boa. Ao pedir permissão para elogiar, o autor valoriza o próprio elogio. É uma estratégia para dar mais peso ao que ele vai dizer em seguida. E claro, a clássica ressalva, que todo mundo conhece com a expressão diga-se de passagem. Um clássico. O exemplo é, o livro, que, diga-se de passagem, é o melhor do mercado, surpreendeu a todos. Essa é a ferramenta perfeita para você inserir a sua opinião como se fosse um fato secundário, sabe? Mas com a intenção clara de que ela reforce o seu argumento principal. É sutilmente manipulador. De uma forma elegante, sim. O que essa galeria toda nos revela é que essas orações são o canivete suíço do escritor. Com a mesma estrutura básica, uma frase inserida entre pausas, dá para criar humor, gerar empatia, dar contexto, expressar um desejo. Pedir desculpas ou reforçar um argumento. Elas não trabalham para a sintaxe, mas trabalham em muito para o autor. Exato. Certo. E isso nos leva de volta àquela questão do início. Por que se importar com algo que tem 0,1% de chance de cair na prova? Depois dessa conversa, a resposta parece óbvia, porque tem 100% de chance de aparecer nos textos que a gente lê. E de ser uma ferramenta poderosa. E de ser uma ferramenta poderosa nos textos que a gente escreve. Exatamente. O valor não está em decorar uma lista de classificações. Está em se tornar um leitor mais crítico e um escritor mais consciente. Quando você lê Machado de Assis pedindo desculpas, você não vê mais só um parêntese. Você vê uma escolha deliberada para criar uma cumplicidade com o leitor. Você reconhece a arte. Então não é sobre a regra pela regra, mas sobre o efeito que o uso ou a quebra da regra causa. Aquela analogia do cinema que eu pensei antes parece se encaixar perfeitamente aqui, né? Sim. A oração intercalada é o diretor que congela a cena, faz o protagonista virar para a câmera e dizer: vocês não imaginam o que vai acontecer agora. É a analogia definitiva. A história para por um segundo para que a consciência por trás da história possa intervir. E a quebra da quarta parede na escrita. É o autor dizendo: ei, eu tô aqui e quero te contar uma coisa. E dominar isso como escritor te dá um controle muito maior sobre ritmo, tom, personalidade. E como leitor também. E como leitor. Reconhecer isso permite enxergar as camadas de intenção por trás de um bom parágrafo. O valor está muito, muito além da gramática. Está na arte da comunicação. Fantástico. Então, fazendo um resumo rápido do nosso mergulho, a gente viu que as orações intercaladas são, em essência, a voz do autor, certo? Isso, ou um comentário de bastidor. Que é inserido numa frase, vivendo ali entre vírgulas, travessões ou parênteses. E quase sempre agindo como aquela visita que não tem função sintática na estrutura principal. Exato. E relembramos a grande e importante exceção, a oração de citação no discurso direto. Nesse caso, a visita assume um papel de protagonista. Podendo trabalhar como sujeito. Objeto direto ou aposto, totalmente integrada à oração principal. E, finalmente, a gente explorou a parte mais rica, os incontáveis usos estilísticos. Vimos que, como um tempero, essas orações podem adicionar um sabor de opinião, de desejo, ressalva, humor. Emoção. Isso, e transformar um texto simples em algo com muito mais personalidade. O que nos deixa com uma reflexão final. A nossa fonte nos deu uma lista dos tipos mais comuns, mas a escrita é um território de criatividade infinita. Se a oração intercalada é a voz do autor intervindo, fica a provocação. Que outras intenções essa voz poderia ter? Como assim? Pense numa confissão sussurrada entre parênteses, numa dúvida plantada no meio de uma certeza, ou numa correção que o autor faz a si mesmo em tempo real usando travessões. E tem mais um nível de detalhe aí, não é? A própria escolha da pontuação. Precisamente. Pense em como a pontuação muda o volume desse comentário.
Uma oração entre vírgulas parece uma parte mais suave, mais integrado. Certo. Uma entre parênteses soa como um sussurro, algo dito em confidência, sabe? Faz sentido. E já uma entre travessões tem o efeito de uma interrupção mais brusca, um pensamento que se impõe. Então fica o convite para observar a escrita não apenas pelo que ela diz, mas por como ela escolhe dizer, especialmente nesses pequenos momentos de intervenção. É aí que a voz do autor se revela com mais clareza.